nós que vamos falar 12 capítulos, e para nós vai ser um prazer muito grande compartilharmos juntos a palavra de Deus. Amém, amados? Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Daniel, no seu capítulo de número 2. Fala sobre o decreto e o sonho do rei, e é interpretado por Daniel. A Bíblia diz no capítulo 2 que no segundo ano do reino de Nabucodonosor, ele teve um dos seus sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sonho. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, que Nabucodonosor, ele recebe um sonho que me preocupa muito. Esses dias todos estou pesquisando acerca do livro de Daniel, como estudante da Bíblia, e nas fontes que eu pude buscar, eu pude descobrir que Nabucodonosor, no jardim do seu palácio, ele costumava ter ali coleções dos deuses do mundo antigo. Então tudo que diziam a ele, olha, Deus, ele tinha prazer de colecionar. Então, para um bom entendedor, dá para saber, ele era um colecionador de deuses. Ele gostava de colecionar estátuas, ele gostava de ter coleções. Numa vez que ele ainda não conhecia o Deus vivo, ele então queria saber qual seria a forma de adorar a Deus. Então, como ele ainda não conhecia a forma, ele então trazia para a Babilônia todos os deuses que por sua vez ele achava importante. Então tente imaginar, a Bíblia diz o quê? Que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso. Aonde estava o tesouro de Nabucodonosor? Não estava no cofre, estava no jardim do palácio. Porque ele imaginava que lá estavam os deuses que poderiam mudar a história da Babilônia. Tente imaginar que ele já era considerado um rei de grande autoridade na época. Mas ele consegue agora ter um sonho, porque Deus queria se manifestar agora por intermédio do sonho, para mostrar a ele o que haveria de acontecer. É interessante, irmão, a sua interpretação. E quando você vai ver o livro de Daniel, você começa agora a ver as dificuldades para entender esse livro, porque é um livro escatológico, é um livro de coisas que ainda deveriam de acontecer. E quando o rei agora recebe esta visão, esse sonho, ele manda chamar os homens inteligentes da época, ele manda chamar os sábios da época, e diz que os sábios levaram o sonho do rei para a casa deles, para tentar decifrar, para tentar revelar ao rei, porque na época quem decifrava um sonho, quem dava as respostas do que o rei queria, recebia presentes, recebia honra, recebia autoridade no governo. Então quem era que não queria interpretar? Mas quando eles agora trazem a notícia, o rei agora, parece que o Espírito de Deus vai lá e mostra para o rei a revelação do sonho, assim, entre aspas. Deus deixa assim, meio revelado para ele, que quando vinha agora os falsos querer dizer, olha, rei, o seguimento desse sonho é isso e aquilo, ele falou, não, vocês estão me enganando com mentiras, vocês estão querendo me levar aqui a acreditar na vossa mentira. Então é o seguinte, olha, se entre vocês aqui não houver quem me explique esse sonho, vai morrer todo sábio. Só que é um negócio, irmão, que eles haviam esquecido de um jovem hebreu que estava cativo ali, que entre todos da Babilônia, ele foi escolhido como quem tinha 10 vezes mais o poder de sabedoria e inteligência, mais do que todos da Babilônia. Eles
eles esqueceram de Daniel. Talvez na sua vida também acontece isso. Muitas vezes Deus tem uma obra na sua vida e você pensa, estou esquecido. Talvez você pense assim, eu estou no anonimato, eu faço, o homem não me enxerga, eu faço, o pastor não me vê. Mas eu quero te dizer, meu irmão, quando chegar o tempo de Deus, pode o homem não ver, pode quem quiser não enxergar, porque quando chegar a hora de Deus, o momento de Deus, aleluia, vão ter que lembrar do seu nome. Foi o que aconteceu com Daniel, quando falaram, vamos matar todo mundo e vamos pegar a casa dos sábios e vamos acabar, que não vai sobrar nem nada, só vai sobrar o lote. Rapidinho lembraram de Daniel. Você viu aí que tem horas que as pessoas só vão lembrar de você quando vê que a casa está para cair até para ele. Diga para quem está do teu lado aí, haverá momentos que as pessoas só vão lembrar do seu nome quando a casa estiver caindo para eles. Está entendendo aí? Isso significa o quê? Que enquanto a pessoa está no seu bel prazer, não vai lembrar de senhor ninguém. Mas quando ele vê que depende de você, é o primeiro nome que ele vai citar. Então te prepare, meu irmão. O teu nome vai soar, vão chamar pelo seu nome, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. A Bíblia diz que eles chamam agora Daniel, chamam agora um cativo, chamam um hebreu. O texto diz que no capítulo 1, que Daniel ficou 3 anos na escola, 3 anos, e quando ele se manifestou, ele foi reconhecido 10 vezes mais a sua sabedoria, mais do que todos da época. Isso significa, irmãos, que por vezes nós vamos passar um período de anonimato, um período de esquecidos. Você olha para o ministério de Jesus, Jesus ficou 30 anos no anonimato, 30 anos. O ministério de Jesus veio se manifestar aos 30 anos de idade. Significa que até os 30 anos não se fala muito de Jesus. Fala da entrada do templo dele com 12 anos, fala de algumas pequenas coisas, porque o ministério de Jesus teria que se iniciar naquele período. Então não te preocupe de você achar que o tempo está passando, que não vai acontecer nada para você, porque quando o tempo chegar, meu irmão, vai acontecer, o nome de Jesus vai ser glorificado, porque Ele faz da sua maneira. O texto diz, queridos irmãos, que, versículo 4, que os caldeus disseram ao rei em siriaco: o rei vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e diremos a interpretação. Os irmãos viram aqui que os caldeus, eles não falaram com o rei na língua para todo mundo estar ouvindo, eles falaram em siriaco. Por que isso? Quando eu estava estudando, eu vi aqui que quando alguém não quer que ninguém saiba o que você está falando, se puder, ele fala até em outra língua, só para você não descobrir a fonte. Eles falam em siriaco, porque eles sabiam que Nabucodonosor sabia bem o siriaco. Ele não queria que ninguém estivesse ali, pudesse ouvir o que eles estavam perguntando ao rei. A Bíblia diz, irmãos, que os caldeus, eles vão ali também. E o texto diz, no versículo 5, que ele diz aos caldeus: o que foi que me tem escapado? Se não fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Aqui chega o momento dele, o momento em que eles descobrem que se ninguém interpretasse, eles seriam despedaçados. As casas deles seriam feitas em monturo. Rapidinho, irmãos, eles descobriram a casa de Daniel. Rapidinho eles descobriram o endereço de Daniel. E eles começaram a dizer: ó, tem alguém aqui que consegue decifrar o sonho. O versículo de número 10, irmãos: os caldeus na presença do rei disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que reine coisa semelhante a algum mago ou astrólogo ou aldeu. Olha, em momentos as pessoas começam a querer, a questionar. Irmão, quando Deus quer operar, é Lucas 1:37. E para Deus nada será o quê?
Mas eles chegam para Deus, os caldeus, e diz que era impossível, que não teria como ter alguém que decifrasse, que pudesse dar a interpretação. No versículo 11, como coisa que o rei requer difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é contra a carne. Aí sim, eles queriam dizer, olha, para o homem não tem discernimento, mas para os deuses. Só que é interessante, você vai ver aqui que eles colocam deuses com letra minúscula. Então ele estava querendo dizer, ó Nabucodonosor, quem vai dar a interpretação do teu sonho é aquele monte de estátua que você tem lá no jardim, cada uma de modelo, cada uma de um país, cada uma de uma origem. Então você vai lá e vai ter que falar com elas. Porque se eles tivessem colocado aqui Deus com letras maiúsculas, eles estariam falando do Deus dos crentes. Então ele estava falando, olha, o Deus que vai dar a resposta no teu sonho é aquele que está lá no teu jardim. Porque Nabucodonosor, irmãos, pelo que eu pesquisei hoje e essa semana, ele era colecionador de estátuas. Ele colecionava. E é por isso que eu volto a falar que aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. O coração dele estava nas vezes. Então qual era a forma de Deus falar com ele? Por exemplo, você é uma pessoa que o teu coração está só no dinheiro, você trabalha só pelo dinheiro. Se bobear, você esquece da família, esquece do casamento. Se bobear, você esquece do ministério, esquece da obra de Deus, esquece do chamado que Deus te prometeu. Deus vai falar com você de outra maneira? Não, Deus vai falar no dinheiro. Deus vai te mostrar sonho com dólar, com euro, com tudo, não é? Talvez Deus não vai te falar de outra maneira. Deus vai falar no dinheiro. Se possível, Deus vai te mostrar o euro caindo, o dólar caindo, a economia financeira se acabando e você perdendo o sono em casa. Porque Deus mostrou para ele. A visão dele era as imagens, a visão dele era as esculturas, a visão dele era o Deus que ele podia ver. Então o que Deus falou? Então Deus falou, eu vou trabalhar na vida dele do que ele já conhece. Então, meu irmão, se você conhece o poder de Deus, Deus vai falar com você no poder de Deus. Se você conhece a glória de Deus, Deus vai se manifestar com você no poder da sua glória. Se você conhece o Espírito Santo, Deus vai falar com você por intermédio do Espírito Santo. Mas Nabucodonosor conhecia a estátua, ele conhecia a imagem da escultura. É interessante aqui que o versículo 12, então o rei muito tirou. E quando ele fica irado, ele se enfurece. Ele ordena então que matem todos os sábios da Babilônia. Até então parecia uma brincadeirinha de sonho, né? Alguém que teve um sonho não tem quem interprete. Quer ver quando com uma pessoa que você teve um sonho, cada um vai ter uma interpretação, irmão. E alguém vai chegar até ponto de dizer assim, olha, o sonho tem interpretação contrária. Alguém vai falar mil coisas para você. Mas a Bíblia chega ao ponto de dizer que quando sai o decreto para morrer todo mundo, o rei teve que abaixar o seu decreto. Pergunte por quê? É porque tinha homem de Deus na Babilônia. Não importa onde você esteja, você vai ter que ser um homem de Deus aonde você estiver. Porque se houver um homem de Deus, se você for um homem de Deus, se você tiver vida com Deus, vão ter que lembrar do seu nome. A Bíblia diz que lembraram do nome de Daniel e foram buscar a Daniel. E quando Daniel foi até ali, no versículo 14, Daniel, ele falou, avisada prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que ele tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E respondeu, disse Arioque, o prefeito do rei, por que se apressa tanto em mandar a parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Irmão, Daniel, ele só fez um período para conversar com seus amigos, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, e tiraram um período de oração, um período em comunhão com Deus, e eles foram lá ouvir a Nabucodonosor. O versículo 21, irmãos, diz aqui que Daniel, ao falar aqui em nome de Deus, Daniel diz aqui algo muito forte, e aqui é uma escatologia, porque Daniel fala algo a respeito de Jesus, quando ele diz aqui, ó, ele muda os tempos, ele muda a hora, ele remove os reis, é ele que estabelece os reis, é ele que dá sabedoria aos sábios, é ele que dá ciência aos entendidos, é ele que revela o profundo, é ele que revela o escondido, é ele que conhece o que está em trevas, é com ele que mora a luz. É Deus que põe, é Deus que tira, é Deus que abate, é Deus que exalta.
Quando Deus está na frente, irmão, tudo corre para o louvor do seu nome. É interessante que quando Daniel agora se apresenta agora, e ele quer agora entender o que o rei queria falar, no versículo 27, responde Daniel na presença do rei e diz: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos pode descobrir ao rei. Por que, pastor Valdeir, que nem magos nem astrólogos poderia? Irmão, as coisas de Deus são para o povo de Deus. Se era Deus que estava querendo revelar lá ao rei, não adianta mandar vidente, macumbeiro, mandar espírita, mandar ninguém. Essa semana a nossa cidade fez aniversário, e os irmãos viram aí, quem foi consagrar a festa da cidade foi os maiores bruxos do Brasil. Não tinha um homem de Deus lá. O que é que falta na cidade? É os homens de Deus começar a se apresentar lá, para que a cidade não reconheça só os deuses do outro lado, mas que conheça o Deus vivo, o Deus dos crentes. Porque o dia que essa cidade passar por um aperto, eles vão buscar quem sempre esteve lá dentro. Mas se lá tiver um homem de Deus representando, sabe o que vai acontecer, irmão Silvio? Eles vão lembrar: tem um homem de Deus aqui na cidade, que não se vende, que não se dobra, que tem vida com Deus, que o Deus dele é o Deus que responde com fogo, que responde com revelação, que responde com verdade, que responde com poder, que responde com autoridade. É por isso que nós não podemos nos igualar, queridos. É por isso que temos que fazer a diferença. Daniel responde aqui: olha, não vai ser astrólogo, não vai ser os homens inteligentes dessa geração que vai dar respostas. A Bíblia diz, querido, que o rei quis ouvir a Daniel. E quando Daniel agora começou a dar respostas, tem hora que a gente pensa assim: o povo de Deus é reconhecido como nada. Você que pensa. Você que pensa. Nós representamos, irmãos, não é um mundo falido. Nós não representamos uma imagem de escultura qualquer, não. Nós representamos o reino dos céus. Nós somos embaixadores em terra estranha. Estamos aqui por um período, então representamos o Deus vivo. E o nome dele é El Shaddai. O nome dele é Criador do céu e também Criador da terra. Isso vale para mim e para você? Se isso vale, meu irmão, aonde você colocar a planta do teu pé, vão ter que reverenciar o Deus que você fala dele. Agora, como eles vão ouvir se não há quem pregue para eles? Como eles vão ouvir se não há quem se manifeste para eles? Daniel, ele começa agora a dizer, no versículo 29, ele diz: tu, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que entre todos os viventes, mas para que a interpretação te fizesse saber ao rei, e para que antecesses os pensamentos do teu coração. Olha aí, Daniel, ele não se põe agora como toque da revelação, não. Ele sabia que Deus usava ele para a interpretação dos sonhos, como usou José. Mas ele não se coloca como tal. Ele falou: não, olha, eu estou aqui porque eu fui convidado, eu não sou o melhor de todos, eu não sou a última fatia do bolo, eu não sou a cereja que sobrou em cima do bolo, mas eu sou alguém que fui convidado a estar aqui. Querido, quando houver convite, aleluia, você vai ir debaixo da autoridade de Deus, e quem te convidou vai querer te ouvir. Glória a Jesus. É por isso que crente não se precipita, crente não faz antes da hora, crente não faz o que Deus não mandou ele fazer, porque quando você quiser fazer o seu tempo, ninguém vai te dar ouvido, ninguém vai te dar atenção, porque você não foi convidado, você está indo por sua vontade. Daniel, ele não foi por sua vontade, ele foi convidado. Ele foi convidado para livrar aqui muita gente, hein, pastor Wilson? A cabeça de meio mundo ia rolar e até a dele, mas ele se põe na presença de Deus
E quando Deus dá a ele a autoridade para ir na casa do rei, ele está ali defendendo muita gente. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, em mistério, que Deus vai levantar pessoas aqui, Deus vai levantar homens de Deus aqui, mulheres de Deus aqui, que por seu intermédio você vai conseguir defender muita gente da morte. Daniel se coloca aqui como alguém que veio para defender, porque se ele não fosse, irmão, não ia ficar sábio. A Babilônia seria indouta, reconhecida como indouta, porque todos sabem, a cabeça ia rolar. Mas Daniel vai lá. E como é gostoso quando você tem sabedoria de Deus e você vai. Daniel, ele vai porque ele sabia que Deus tinha promessa na vida dele que não tinha se cumprido. Ele falou: não é tempo de eu morrer ainda. Eu não posso morrer em terra estranha. Eu não posso morrer aqui sem antes de Deus ter me honrado nessa terra. E ele vai lá, querido, e ele passa a ser boca de Deus ali para o louvor do Senhor. É interessante, queridos, que no versículo 32, Daniel consegue aqui dizer que a cabeça daquela estátua era de ouro fino. Na interpretação do sonho, o rei vê uma imagem. Ele vê uma imagem de escultura. Ele vê uma imagem com cabeça, com braços dobrados, em pé. E ele vê agora também uma pedra que é jogada, que é lançada. Que a pedra, ela do nada, ela sai de uma rocha e ela é atirada sobre aquela pedra, sobre aquela imagem. É interessante que a primeira coisa que ele vê no versículo 32, ele vê a cabeça da estátua. A cabeça era de ouro puro. A cabeça era de ouro puro, ou de ouro fino, conforme a tua Bíblia. Essa cabeça representava quem, pastor Valdeir? O Império Babilônico. O Império Babilônico, no capítulo 1, eu disse que quando eles foram a Judá, eles sitiaram Judá. Sitiar é o mesmo que ocupar, tomar a terra. Então, quer dizer, eles chegam em Judá, capital do povo de Deus, e Deus permite. Olha aí, irmão, tamanha autoridade de Nabucodonosor na época. Ele vai para o povo de Deus e sitia, toma a terra, escolhe os mais inteligentes e traz. Agora no capítulo 2, vocês vão ver aí, ele tendo um sonho, ele vê uma imagem, ele vê uma estátua. A cabeça de ouro fino simbolizava o quê? O Império Babilônico. Por que, pastor Valdeir? Porque, irmãos, era a maior autoridade da época, era o maior exército da época, era o exército que tinha mais poder na época. Então a cabeça significa o quê? Autoridade. Diga comigo, a cabeça simboliza o quê? Então Deus mostra para ele agora a cabeça, que é a cabeça babilônica. Daniel agora recebe a interpretação. Ele recebe agora os braços e o peitoral. Os braços e o peitoral significam que eram de prata, forte também, poderoso em valor, porque houve um período no Velho Testamento que a prata valia mais do que o ouro, se os irmãos não sabiam. E diz aqui que esses braços e a parte do peito significavam o império dos medos e dos persas, império poderoso também, que só perdia para a Babilônia. Ele agora vê também a parte dos quadris e da coxa, que significava o império grego, que era de bronze. Ele vê agora esse terceiro império. Ele vê agora também o quarto império, que eram agora as pernas e as coxas, que era o Império Romano. Ele agora consegue ver que essas pernas, do joelho para cima, eram de ferro. E a quarta visão, queridos, a quinta visão, mostrava agora as pernas, a batata da perna e os pés, que eram a metade de ferro e a metade de barro, significando que o Império Romano sendo restaurado. Agora olha para vocês verem, 5, ou melhor dizendo, 5 características de materiais diferentes. Nabucodonosor vê na imagem. Qual era a primeira característica? Ouro. A segunda característica, a prata.
a terceira o bronze, o quarto o ferro e o quinto o barro. Eu vejo aqui, queridos, Deus mostrando agora para Daniel, Deus mostrando para ele a revelação. Em Daniel 2, 34 e 35, os irmãos vão ver aí que então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como para a cana das eiras do oeste, do vento levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. É interessante, porque você vai ver aí Daniel 2 e 44, que mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos, e este reino será estabelecido para sempre. Isso significa o que, pastor Valdeir? Irmãos, que todo reino dividido não subsistirá. Foi por isso que Deus mostrou aqui, olha, o ferro e o barro. O barro, ele não consegue, irmãos, fazer liga com aço. Ele não consegue. Então Deus mostrava para ele o quê? Que ele, a imagem, a estátua tinha força na cabeça, ela tinha força agora nos braços e no peito, porque era de prata. Ela tinha agora, né, a sua cintura de bronze, tinha aquelas batatas da perna de ferro, mas todavia os pés eram de barro. Significava o quê? Que não adiantava a estrutura, o corpo ter toda a força, mas se no alicerce, aleluia, não tinha força, o alicerce era de barro. Qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer situação derrubava aquela imagem. Deus queria mostrar para eles, Deus queria mostrar para Nabucodonosor que não adiantava ter imagem, não adiantava ter estátua, deuses pagões lá no jardim da casa, todavia sem estrutura. O que Deus queria mostrar para ele era que viria um reino, aleluia, que jamais seria dividido. Meu irmão, o único reino que jamais terá fim é o reino de Deus. Pai, meu reino dos homens passa. Vem de pai para filho, vem de filho para neto, vem de neto para bisneto, vem de neto para tataraneto, e daí vai. Mas eu quero te dizer o que? O reino de Deus, meu irmão, não passará, porque ele é de geração em geração. Ele diz: eu sou ontem, eu sou hoje e eu vou ser eternamente. É um reino que não terá fim, é o reino de Deus. Sabe por quê? Ele é o mesmo. Deus, ele estabelece aqui para mostrar. Quando você vê no Salmo de número 2, versículo 9, Salmo de número 2, versículo de número 9, linda essa passagem da Bíblia, quando o salmista diz: tu a esmigarás com uma vara de ferro, e tu despedaçarás como um vaso de oleiro. O que Deus estava mostrando para Daniel? Que esta pedra que eles veem aqui, eles veem agora uma pedra caindo sobre a imagem, sobre a estátua de Nabucodonosor. A imagem que despedaçava o ouro, a prata, o bronze, que despedaçava o ferro, que despedaçava o barro. Talvez você pode perguntar e falar: pastor Valdeir, que imagem é, que pedra é essa, que não tinha nenhuma mão para arrancar ela da rocha e atirar ela naquela imagem? Que imagem é esta? 1 Coríntios 15 e 24 e 25. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e versículo de número 25. Você vai descobrir quem é esta pedra. (15, 24 e 25). Depois virá o fim, quando vier entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que Deus estava querendo manifestar aqui? Era mostrar aqui que aquela pedra que foi dirigida
dirigida pelo Espírito Santo, ela tinha uma direção. Qual era a direção? Era de derrubar esta imagem, para que Nabucodonosor soubesse que haveria ainda um rei, que seria rei dos reis e senhor dos senhores, e que o seu reinado jamais teria fim. Deus queria mostrar para ele o quê? Que o reinado dele estava acabando, que viria outro para reinar no lugar dele, que teria menos força, mas que depois viria um outro, e que teria muito mais poder. No capítulo 21 e no versículo 44 de Mateus, a Bíblia nos diz, queridos irmãos, no versículo 44 diz assim: quem cair sobre esta pedra despedacear, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido ao pó. Pastor, que pedra é essa? Esta é a pedra que os edificadores rejeitaram, irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Só que eles não rejeitaram qualquer pessoa, eles rejeitaram uma pedra, pastor Natanael, uma pedra angular. Eles rejeitam a pedra que os edificadores precisariam dela. Só que é o seguinte: rejeitaram a pedra, não rejeitaram? Só que ela vai vir sobre toda a imagem e a escultura, ela vai vir sobre todos os reinos, sobre todos os impérios, e aonde ela cair, vai despedaçar, e o que ficar vai ficar reduzido ao pó. Gente, a pior coisa é uma pessoa ser reduzida ao pó, porque o pó, quando o vento bate nele, meu irmão, para onde ele vai? Para onde vai o pó? Espalha. E para onde vai? Se desintegra. Assim é todo aquele que esta pedra cai sobre ele. Eu entendi aqui que a visão de Daniel toda, irmão, está no versículo 43. Veja aí Mateus 21 e 43. Hoje eu estava estudando e pesquisando, e eu falei: meu Deus, o Espírito Santo me deu uma visão tão linda no versículo 43, quando diz assim, ó: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação os seus frutos. Sabe o que Deus estava dizendo para o maior império do mundo? O seu jardim era para ter flores, mas tem estátuas, né? Você é colecionador de estátuas, você adora tudo a menos a mim, então a minha glória está saindo de você, e eu vou dar a quem vai dar fruto. Eu quero dizer para vocês: o Brasil tem herdado a glória de Deus, porque a glória de Deus tem sido a ação do Espírito Santo, como eles viram, como eles tiveram o privilégio de ver desde a antiguidade. Mas, queridos, nós não precisamos de ver para crer, porque nós cremos sem ver, porque nós sabemos que o poder de Deus está acontecendo na história deste planeta, e Deus está levantando um povo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras, e isso é que tem feito o Brasil prosperar e ser um país abençoado. O texto é claro: eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Gente, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por muitas vezes os crentes diziam: não, o crente, ele não pode estar na política. Tudo bem. Aí sabe quem é que entra para dirigir uma cidade? Um satanista. Não estou dizendo que seja aqui para Praia Grande, porque eu não sei, mas quanta cidade entra no Google e abaixa lá e peça prefeitos envolvidos no satanismo, e você vai ver inúmeras cidades. Não sei aqui porque nunca fui querer saber. E você vai ver cidades que estão entregues aos demônios, porque os homens de Deus não acreditam que possam dirigir essas cidades. Nós estamos vivendo em épocas em que o diabo tem predominado, porque o diabo tem colocado na cabeça de muitos que aquilo ali não é para você, que aquilo ali não é para o povo de Deus, que aquilo ali não é para o cristão, e o cristão fica à mercê de tudo menos o melhor lugar para ele. Daniel, ele quis aqui, irmãos, falar a verdade para o rei. E não pense você que com a verdade de Daniel, ele mostrando que o império babilônico, que o império do medo e dos
sendo estabelecido dali para frente era um reinado que esmiuçaria a penha, que esmiuçaria toda a incredulidade, todo o paganismo, e que nasceria que seria o libertador não somente de Israel, mas de todo aquele que viesse pelo nome de Deus, viesse crer. Eu quero te dizer, meu irmão, que você só não pode até o momento que você for infiel a Deus, mas a partir do momento que você tiver vida com Deus, que você estiver na presença de Deus, eu quero te dizer, o melhor lugar no judiciário vai ser seu. O melhor lugar no executivo dessa cidade vai ser seu. Aí o cristão fala, não, as questões dessa área são corrompidas, meu irmão, só serão corrompidas se tiver um corrupto lá dentro. Eu não sou político, mas eu estou louvando a Deus pelo Rio. São Vicente, que tinha carnaval todos os anos, esse ano ele falou que uma cidade que eu estou pegando toda endividada, não vai ter carnaval. Isso é o que? Homem de Deus. Eu fui ver no Face dele, que eu sou amigo, e ele me contando quanto de alimento, em vez de ter o carnaval, ele conseguiu para a cidade. Meu irmão está lá, é testemunha, que já está tendo mudanças. Irmãos, tem hora que o povo de Deus tem que saber o seu lugar. Porque nós não sabemos o nosso lugar, outros reinos estão prevalecendo. Aí eu paro para entender o capítulo 1 de Daniel, e eu quero ver o porquê que Deus escolheu Daniel para tirar ele entre a família, entre o conforto, entre o aconchego da sua família, para ele levar ele lá para a Babilônia. Ele é um povo pagão, é um povo que cultuava tudo menos ao Deus vivo. Sabe para quê, meu irmão? Deus queria mostrar para o maior império da época que maior só é o Deus vivo e verdadeiro. Existem momentos na nossa vida que nós temos que ter coragem. Coragem para quê? Para falar a verdade. Coragem para sermos homens de Deus a tal ponto de acreditarmos, esse lugar ali é para mim também. Eu também vou desfrutar das bênçãos. Ah, meu irmão, quando você se posiciona como quem é excelência, meu irmão, tudo aquilo que já foi pouco na sua vida chega ao fim e Deus te coloca no mais de Deus. A Bíblia diz aqui que Daniel começa agora a ter uma revelação completa. A revelação agora não é parcial. A revelação agora ela entra numa totalidade. E Deus começa a mostrar para Daniel algo tão maravilhoso. Eu estava vendo aqui que os sonhos de Nabucodonosor é interpretado. Por quê, pastor Valdeir? Porque ele chamou a pessoa certa. Ele chamou a quem era de direito. O nosso Salvador, irmãos, ele aparece ao se referir a isso quando falamos a si mesmo como uma pedra rejeitada pelos edificadores judeus. Ele diz: aquele sobre a quem esta pedra cair ficará reduzido ao pó. Nabucodonosor, quando entende aqui o que estava para acontecer, irmãos, ele vê uma estátua de mãos dobradas, olha aí. Ele vê uma imagem de escultura de mão, de braços. De braços? Alguém de braços cruzados vai poder te ajudar em alguma coisa? Alguém de braços cruzados vai poder te socorrer na hora do teu aperto? É por isso que eu amo a palavra. A Bíblia diz que os braços, as mãos do Senhor não estão, os braços do Senhor não estão, nem os seus ouvidos o quê? Olha a estátua que ele veio. Nabucodonosor viu uma estátua com os braços. Com os braços? Meu irmão, o dia que você vê alguém de braços cruzados, corra, porque não é Deus coisa nenhuma. Não vai poder fazer nada ao seu respeito, não vai poder fazer nada pelo teu ministério, não vai fazer nada pelos teus sonhos, não vai fazer nada pelos teus ideais, não vai fazer nada pela tua casa, não vai fazer nada pela tua família. É por isso que a mão do Senhor, meu irmão, elas não estão encolhidas. Aleluia, aleluia. É por isso que Jesus se põe como pedra, pedra que esmiuça. E hoje pela manhã, quando eu estava orando, Deus falava comigo: filho, traga o estudo e diga para os meus filhos que eu ainda sou pedra que esmiuço dificuldade.
Eu não sei qual tem sido a dificuldade do teu ministério, na forma do cântico, na forma do louvor, na forma da palavra, na forma da intercessão, na forma de você ser uma pessoa fiel. Talvez você batalhe para ser fiel a Deus, mas você não consegue. Talvez lá dentro da tua casa tenha opositores que talvez tentam te impedir de ser quem era, que você deveria ser. Mas nesta noite chamada hoje, o Espírito de Deus está me dizendo que a pedra angular ainda funciona. A pedra ainda está disposta a cair naquilo que está te provocando situações. Tem pessoas que dizem assim: pastor, o meu problema é o trabalho. O teu problema é o trabalho, a pedra vai cair lá nesse trabalho. Deus vai te polir nesse trabalho. Pastor, o meu problema é isso. Como um dia uma irmã veio aqui e falou para mim, eu estava no começo da missão, meus filhos lembram, uma pessoa muito amiga nossa, ela disse assim: olha, eu não sou aquela pessoa que eu deveria ser, porque o meu problema é meu filho. E aquela criança, ela tinha um problema de nascença. E eu me lembro que um dia aquela mãe, quando acordou e foi pegar o seu bebê, no começo da nossa igreja aqui da missão, quando ela foi pegar o seu menino, o menino estava morto, tinha acordado morto. Ela me ligou e falou: pastor, o meu filho acabou de morrer. Eu falei assim: era o teu problema, não era, irmã? Ela falou: pastor, era o meu grande problema. Eu falei: Deus não aceita problemas. O problema de Nabucodonosor eram as estátuas. O coração dele estava na imagem de escultura. Para ele, como dominador da época, como rei dos impérios da época, e até o império de Judá, ele já estava lá tomando posse, sitiando. Deus pega e fala: olha, rapaz, deixa eu mostrar para este homem que tem grande poder sobre o seu império e sobre os reinos, quem é o rei dos reis e quem é o senhor dos senhores. Deus não mostra para ele uma outra imagem, Deus mostra para ele uma pedra. Irmãos, eu vejo aqui que Cristo é mais forte do que o ouro. Eu vejo aqui que Cristo é mais forte do que a prata. Eu vejo aqui que Cristo é mais forte do que o bronze. Eu vejo que Jesus é mais forte do que o ferro. Eu vejo aqui que Jesus é mais forte do que o barro. Quando você acredita nas forças do Senhor Jesus, você sai da condição que você está. O texto é claro, queridos, que quando Daniel ele faz tudo o que era para fazer e o que era para falar, a Bíblia diz aqui que acontecem duas coisas. Pergunte quais são. A primeira coisa que acontece é que nem o sábio morreu. Paulo estava dentro da embarcação, ele estava indo para uma ilha. E o texto é claro que quando eles estavam jogando tudo fora, era um navio cargueiro. Eles pegam a Paulo, prendem, e agora no meio do alto mar, tudo está indo a pique, parece que as ondas querem acabar com o barco. E quando eles estão jogando tudo fora e gente pulando, Paulo falou: olha, se eu fosse vocês, ninguém pularia. Mas por quê? Porque olha, Deus me visitou essa noite. E Deus falou que eu vou chegar lá. E Deus me mostrou que eu vou fazer uma grande obra. Deixa as ondas fazer o que quiser. Deixa o mar soprar, deixa o vento soprar, deixa a tempestade cair. Nós vamos chegar lá. Com vento ou sem vento, com tempestade ou tempestade, nós vamos chegar lá. Quem ficar comigo no barco vai chegar do lado de lá. Sabe por quê? Porque ele acreditou no que Deus havia mostrado em sonho para ele. Eu quero te dizer, meu irmão, que quem está com Jesus vai chegar do lado de lá. Aleluia! Pastor Valdeir, com que certeza o senhor tem? Porque Jesus viu você, sabe quando? Antes da formação de você no ventre da sua mãe. Antes do seu pai coabitar com a sua mãe, Deus já havia visto você. No dia que você nasceu, Ele acompanhou a formação dos teus ossos lá no ventre. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, vaso de Deus. Fica na presença dEle, fica adorando a Ele, porque ao seu tempo, Ele te exaltará. Você não vai precisar de cabeça de ouro, você não vai precisar de peito e nem de braços encruzados de prata, meu irmão, que prata? É prata, vai estar de braço cruzado, meu irmão.
O que vale o ouro se os pés é de barro? O que vale as batatas da perna, meu irmão? O que vale as coxas ser de ferro se a perna, se o pé é de barro, querido? Em que estrutura você está edificado? Em que estrutura você está edificado? É por isso que o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, ele se obedica a sua vida na palavra, porque ele sabe que a sua estrutura tem que ser forte. Se a nossa estrutura, meu irmão, ela for de areia, qualquer ventinho derruba a gente. Mas se nós estivermos na pedra de esquina, na pedra angular, na pedra que é Jesus, querido, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que vier, você vai estar firme, você vai estar inabalável na presença de Deus. Você vai criar teus filhos, você vai ajudar a criar teus netos, você vai ver teus filhos netos e até os teus tataranetos, e eles vão bater continência pro vovô, pra vovó, aleluia, e eles vão continuar servindo a Deus. Sabe por quê? Porque você não serve a um Deus de ouro, você não serve a um Deus de prata, você não serve a um Deus de bronze, você não serve a um Deus de ferro nem a um Deus de barro. Irmãos, esses impérios todos aqui, esses 5 impérios, que era Roma, que era o Império Grego, que eram os medos e os persas e os babilônicos, eles não tiveram uma experiência maior do que esta, de entender que Deus mandaria uma pedra para quebrar todos os impérios, para que eles soubessem que haveria um rei que dominaria sobre todo o mundo, e ele seria rei de geração em geração, e o nome dele não poderia ser outro nome. O nome dele era aquele nome que Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 6, deixou escrito, que o seu nome seria Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meu irmão, é Deus conosco, é Ele mesmo, é Ele que não deixa o seu povo desamparado, é Ele mesmo que tem olho, mas Ele vê, Ele tem ouvido, mas ouve, Ele tem pernas, mas Ele anda. Nabucodonosor estava acostumado a adorar o que tinha olho, mas não podia ver, tinha braço cruzado, mas não podia estender a mão para ajudar o seu povo. Deus precisou de trazer meninos para ir em terra de pagão, para mostrar que Deus existe. Talvez você está aqui e você diz, pastor, em tal lugar eu não entro. Meu irmão, passe a entrar. Se Deus mandar você lá no centro de Macumba, entre lá. Entre lá, seja mulher de Deus lá dentro. Eu só não peço, se você é prostituta, para você entrar no lugar de prostituição, porque ali é um leão que você já matou, lá não cabe você ir mais. Ah, pastor, eu já fui homossexual, eu vou pregar para os homossexuais. Não pregue para eles, não, deixe que o outro vai pregar, porque lá é um leão que você já matou, não vá lá mais. Mas existem lugares que nós temos que ir. Daniel poderia ser um menino chorão, mimado, e falar, eu não vou para Babilônia coisa nenhuma. Mas ele falou, é para Babilônia que Deus quer me mandar, lá eu irei, lá eu serei uma bênção. No capítulo 1 ele não come iguarias, no capítulo 1 ele não bebe vinho, mas no mesmo capítulo 1 ele recebe 10 vezes mais a inteligência, mais do que todos que comeram e beberam vinho e se embriagaram na mesa do rei. Ele não se assentou na mesa de Nabucodonosor para comer iguarias nenhuma, porque ele sabia que era considerada e era consagrada aos ídolos. E ele sabia que a única coisa que não passava para ser consagrada aos ídolos era os legumes, era água. E ele falou, se eu descobrir na história dos caldeus que a única coisa que não se consagra perante a imagem de escultura é os legumes e a água potável, então o que eu vou comer aqui é só o que não foi consagrado. Só que o meu negócio, irmão, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Aleluia! Ele não se vai nas coisas que eram consagradas. Sabe o que Deus faz? Deus faz ele receber 10 vezes mais a inteligência e a sabedoria. Mas pastor, o senhor falou agora que é para a gente ir aonde for mandado. É, irmão, chegue lá. E se Deus mandar você orar, ore. Se Deus mandar você pregar, pregue. Se Deus te mandar ir lá na prefeitura, marca uma agenda com o senhor prefeito.
e fala: prefeito, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus, eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Entregue tudo que Deus te mandar. Quem sabe o prefeito da cidade não vai se converter por intermédio de um pastor e nem de um presbítero, mas vai se converter por teu intermédio. Todos os dias que eu vou na prefeitura, eu falo: posso fazer uma oração? Ô pastor, pode sim. Toda a secretaria que eu vou, eu faço uma oração lá dentro. Eu estou evangelizando o secretário de cidadania da cidade. E essa semana, quando eu fui lá, ele falou: pastor, eu queria tanto uma Bíblia. Eu falei: essa semana eu te trago uma Bíblia. Queridos irmãos, chegou a hora de nós sermos boca de Deus. Não dá para ímpio, camisa, perfume, não. Quem não serve a Deus, você tem que dar Bíblia para ele. Você tem que dar a palavra de Deus para ele. E eu quero te dizer, essa geração vai começar a ter sonho, gente. E sabe quem é que eles vão chamar? Eles vão chamar os Daniéis dessa cidade. Eles vão chamar os homens de Deus dessa cidade. E quando chamar você, seja boca de Deus lá onde você estiver. Seja porta-voz de Deus aonde você colocar a planta do teu pé. E sabe o que vai acontecer? Eles vão pedir água para beber. E quando eles beberem água, eles vão ver que você deu. Eles vão descobrir que você deu para eles uma água diferente. Você deu para eles o que Jacó não deu para os samaritanos. Jacó só fez a fonte de água natural, mas Jesus trouxe para a samaritana a fonte espiritual, a fonte que jorra até a vida eterna. Daniel foi homem de Deus, e por Daniel ser homem de Deus, a Bíblia diz no versículo de número 49, a Bíblia diz no versículo 49, que Daniel, quando ele é exaltado, querido, ele falou: rei, eu tenho um pedido. Irmão, quando Deus te honra, você pode fazer pedidos. Diga para quem está do teu lado: quando Deus honra, Deus te dá direito de fazer pedidos. A Bíblia diz, queridos, que no versículo 48, Nabucodonosor põe Daniel como governador. E a lenda antiga dizia que todo governador não poderia morar fora do palácio. Significa que o governador ganhava de presente uma suíte master, uma suíte real, ao lado da suíte do rei. Porque abaixo do rei só tinha um, era o governador. Só que Daniel, quando recebe o título de governo, no capítulo 48, quem achar, leia aí para mim, Daniel 2,48. Eu quero o microfone aqui segunda-feira que vem, tá bom? Para ela não ter que falar tão forte. Os irmãos escutaram aí atrás o que a irmã Diaconisa Beth leu? Então o rei fez o que com Daniel? O engrandecer. Irmão, o que é engrandecer? Olha, depois que ele foi boca de Deus, Deus o engrandeceu. Foi Deus ou foi o rei Nabucodonosor? Quem foi que engrandeceu? Foi Nabucodonosor. Porque quem reconheceu aqui que ele foi boca de Deus foi quem? Quem foi que engrandeceu ele? Porque ele foi boca de? Olha para o teu irmão e fala: passa a ser boca de Deus, irmão. Passa a ser boca de Deus, que Deus vai te engrandecer. O versículo diz aqui que o engrandeceu e deu muitos e grandes dons. Dons, irmão, dons na Bíblia significam presentes. Nabucodonosor deu para ele grandes e pôs para o governador de toda a província da Babilônia. Irmão, ele passou a ser governador dos Estados Unidos. Era o maior governo
Hein, irmão? Ele passou a ser governador do mundo, porque a Babilônia era o maior governo da época. Nabucodonosor falou: meu filho, você vai ser governador do mundo agora, porque o homem sábio voltou, eu estava para ver. A Bíblia diz, queridos, que ele agora recebe também como principal governador dos sábios da Babilônia. Olha aí, além de ser governador do mundo da época, ele passa a ser governador de todos os sábios que tinham ali. Agora pasme você, ele era hebreu, ele era cativo. Cativo no Aurélio significa o quê? Cativo no Aurélio significa o quê? Prisioneiro, escravo. Duas vezes na Bíblia Deus exalta presos. Deus pega um José que vai para o Egito com 17 anos, porque toda vez que a Bíblia fala moço, tinha de 14 a 17, e com 30 ele sai, ele fica 13 anos preso. E depois de 13 anos passa ele a ser governador também, só porque discerniu sonhos. Eu quero convidar você a aprender a discernir sonhos, porque quem discerne sonhos vai ser exaltado nesta geração. Deus está levantando uma geração que consegue discernir sonhos. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que vai discernir sonhos. É por isso que a Bíblia diz que Joel, quando ele vê a igreja da última hora, ele diz o que? Os jovens voltarão a ter e os velhos terão. Gente, está na hora dos jovens da igreja voltar a ter visões. Está na hora do homem de cabelo branco falar o que? Eu quero ganhar almas como eu não ganhei quando eu era jovem. É, irmão. Porque por vezes nós queremos pregar na igreja. Na missão, pouca gente tem oportunidade, irmão. Oportunidade nós vamos ter nas casas, na feira livre. Oportunidade nós vamos ter nas filas das lotéricas. Oportunidade nós vamos ter para parar as pessoas na rua e falar: você me dá um tempo, eu quero falar de alguém para você. Igual esse projeto que nós estamos tendo agora de ir em casa em casa. Eu estou fazendo uma casa aqui, já estou com 50 pessoas numa casa. 50. Pastor, eu quero fazer parte. Então amanhã eu estou aqui ao lado da casa da Rosiane, estou levando as cadeiras do carro. Coube o pessoal lá essa semana, irmão? Coube? As pessoas que vieram lá essa semana na garagem. Quem foi lá comigo essa semana? Quem foi? Levante a mão. Coube as pessoas? E na hora deu uma chuva e as pingueiras caíram na nossa cabeça, ficamos todo mundo juntinho e caía a água. Eu falei: assim é que Deus quer fazer com a igreja. Ele vai mandar uma chuva do Espírito, vai comer a gente. Aleluia! Quase 50 irmãos aprendendo como fazer culto nas casas. Gente, nós vamos ganhar praia grande para Jesus, porque Deus vai colocar a gente nas casas e as pessoas vão contar os sonhos que elas estão tendo. E o sonho que as pessoas vão ter, meu irmão, é sonho que elas estão querendo possuir o ouro, é o sonho que elas querem possuir a prata, é o sonho que elas querem possuir o bronze, o ferro. Elas vão dizer sobre o barro, sobre as imagens que elas têm na sala, nos quartos. E nós não vamos falar nada disso. Nós vamos falar: nós temos aqui para vocês uma pedra que vai edificar a história da vida de vocês. O nome dessa pedra é Jesus Cristo. Chegou o nosso tempo, queridos irmãos, de sermos uma igreja atuante. E eu quero dizer para vocês: não vai ter lugar vazios nas nossas igrejas, porque nós ganharemos tantas almas para Jesus. O que eu mais acho bonito aqui em Daniel, nesse capítulo, é que quando ele consegue decidir e ele ser honrado, ele recebe o governo. Ele fala: só que eu tenho o seguinte, rei, posso fazer um pedido? E o rei: pois não. Olha, me constitua também sobre esses negócios da província da Babilônia, a Sadraque, a Mesaque, a Abednego. E o rei falou: tudo bem, só que tem um porém. Eu quero ver você diante da minha porta. Eu aceito você trazer os 3 meninos sobre esse grande negócio, mas eu quero que você esteja diante da minha porta da minha casa. O que o rei queria dizer? Eu aceito você trazer os meninos, mas eu quero ver você dentro do palácio. Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento.
E eu quero dizer para você, Deus vai te honrar tanto, e você vai ter que vir para dentro do palácio do rei. Deus vai te reconhecer nesta cidade, e Deus vai te honrar de maneira tal. Só que Deus está trazendo aqui a tua memória. Não esqueça daqueles que fazem parte da sua família. O que Daniel fez aqui? Ele não esqueceu dos meninos, ele não esqueceu de Sadraque, ele não esqueceu de Mesaque, ele não esqueceu de Abednego, ele não esqueceu daqueles que vieram com ele. E eu quero te convidar nesta noite de hoje a não esquecer daqueles que tanto já te ajudaram na tua fé. Se Deus tem colocado alguém no teu caminho para investir no teu ministério, não esqueça dessas pessoas. Você tem uma aliança. Existem pessoas perdendo a bênção de Deus, batendo com a cara na parede, porque estão rompendo alianças. Alianças são algo que não pode ser removido. Eu imagino que esses meninos, quando saíram do meio do seu povo, eles devem ter dado as mãos, eles devem ter feito um pacto e dizendo um ao outro: nós não vamos nos separar, nós não vamos abrir mão do que nós aprendemos, da comunhão que mãezinha ensinou para nós, de orar, de clamar a Deus, de buscar ao Senhor. E isso fez com que Daniel depois lembrasse deles. Eu quero te dizer, meu irmão, lembre daquele que está fraco na fé, lembre-se daquele que já não é mais o mesmo. Chame a presença de Deus e lembre deles, porque aonde Deus te honrar, Deus vai honrá-los também. Na noite de hoje, eu quero te dizer que uma pedra está posta ao caminho para quebrar toda a dificuldade, toda a barreira, toda a situação que impede a tua família de vencer, que impede você de vencer, porque Deus te constituiu como excelência. Pastor Valdeir, esse estudo de hoje é para a minha vida. Pastor, assim como Deus exaltou a Daniel, eu preciso ser exaltado, porque na minha vida tem tempo que não acontece nada. Pastor Valdeir, eu quero orar por você nesta noite, meu irmão, e eu quero chamar a presença de Deus para a sua história. Eu quero te dizer que 2013 vai ser o ano do conhecimento, mas também vai ser o ano das grandezas de Deus para a sua vida. Pastor Valdeir, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito com algumas coisas na minha vida, eu quero crescer. Então eu te chamo para o conhecimento. Eu quero chamar você aqui à frente. E nós, os pastores, nós vamos